As internações por infarto entre pessoas abaixo de 40 anos de idade aumentaram 184%, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde. O aumento mais alarmante foi observado entre jovens de 25 a 29 anos, viu? E sobre esse dado preocupante, a gente conversa agora com o Dr. Ricardo Costa, cardiologista intervencionista. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Eleni. É um prazer estar aqui conversando com você e com os telespectadores da Band News TV. Prazer é nosso recebê-lo. Quais são os principais motivos que levam, então, a esse público, não antes como alvo, ser agora alarmante nesse sentido de diagnóstico e de, enfim, não sei se vítimas de infarto também, doutor? Dados que surpreendem um pouco, mas para nós que estamos vivendo no dia a dia da prática diária, atendendo pacientes com infarto, isso não chega a ser tão surpreendente assim. É um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos. Cada vez mais nós vemos pacientes mais jovens sofrendo de infarto. E essa pesquisa em especial, que foi publicada há poucos dias atrás, ela faz uma comparação com dados de dos anos 2000, agora para 2020. E esse incrível aumento que você já comentou. Existem múltiplas causas que podem explicar esse fenômeno. Inicialmente, nós temos questões dos fatores de risco, mesmo os principais fatores de risco para o infarto, que tem, além de uma genética que favorece isso acontecer, nós temos as doenças crônicas que podem se desenvolver ao longo da vida, como hipertensão, um colesterol elevado, dislipidemia, o diabetes, e também algumas causas relacionadas aos hábitos de vida, e daí talvez venha o principal diferencial, que tem a ver com atividade física, o estilo de vida. Hoje nós vemos no estilo de vida, principalmente nas grandes cidades, que no Brasil a maior parte da população se encontra, o sedentarismo, a obesidade vem também crescendo de uma forma muito grande quando você compara esses dois períodos. Hoje, 1/3 dos brasileiros são classificados como obesos, metade da população tem sobrepeso ou é obesa, também um importante fator de risco, além de maus hábitos como, por exemplo, cigarro, uso de substâncias proibidas, certas combinações estimulantes e um estilo de vida que muitas vezes ele pode ser contrário a um estilo de vida saudável. Então, o estresse, apesar de não ser uma causa em si, mas do ponto de vista fisiológico, é um estado de alerta, onde o nosso corpo ele está numa posição onde esse alerta você pode aumentar a frequência cardíaca, você pode aumentar a pressão arterial, você está preparado a reagir a estímulos, e o nosso corpo ele é preparado a lidar com o estresse. O problema são os excessos, e quando o estresse se torna algo excessivo, seja por excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de uma alimentação inadequada, com ultraprocessados, a falta de sono, toda essa combinação que hoje é muito frequente, o estilo de vida e afeta muito os jovens, isso pode trazer graves prejuízos ao nosso corpo e também ao coração, podendo levar ao infarto. Então, isso explica, em parte, sim, o que nós estamos vendo, esses números. Além disso, nos últimos anos, nós tivemos também a situação, sem dúvida, mais destacada é a pandemia que começou em 2020, teve 2 anos bastante difíceis que nós tivemos que lidar, um grande enfrentamento. O que se observou? Que também as doenças infecciosas, inflamatórias infecciosas, como por exemplo a causada pelo coronavírus, também podem explicar um pouco desse aumento, e também nas populações mais jovens. Além de poder produzir as condições para o infarto, também existiam inflamações agudas no coração, chamadas miocardites, que no diagnóstico muitas vezes eram classificadas como infarto. Então, isso também nós vimos muito durante esse período e pode ser um dos fatores que podem explicar esses números. Lembrando que essa pesquisa ela se refere apenas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, ou seja, o Sistema Público de Saúde brasileiro.
Talvez, se nós tivéssemos também acesso aos dados da saúde suplementar do sistema privado, talvez esses números poderiam ser até maiores, esse crescimento que nós estamos vendo. E um último fator que eu também destacaria é que o indivíduo mais jovem, ele não está acostumado a se preocupar com isso, né? Então, pode ser que sintomas estejam acontecendo, sinais já suspeitos de um infarto, a gente pode também comentar um pouquinho quais são mais para frente, e ele não procurar um cuidado adequado, não procurar fazer um check-up, não procurar fazer uma avaliação médica, e o infarto pode chegar de uma forma surpreendente e ele não está tomando os cuidados preventivos que poderia estar tomando para evitar essa situação. Então, é um conjunto de fatores que pode levar a um aumento expressivo numa faixa da população que até muitos anos atrás realmente não havia essa preocupação. O infarto sempre se pensou em indivíduos acima de 40 anos e a cada década de vida aumentava mais, mas hoje nós estamos vendo também em indivíduos mais jovens. Já a gente chega assim nos sintomas, gostaria de te ouvir, mas antes disso, o senhor tocou sobre hábito de vida. A gente sabe que o fumo sempre é algo que, né, os médicos mostram como realmente um dos motivos que pode levar a certas doenças, não só essa questão cardíaca, mas o uso de vapes, que é muito utilizado pelos jovens principalmente, é um fator característico, pontual, isso também pode aumentar ainda mais o índice. Tem uma certa correlação, doutor? Tem sim a correlação, você trouxe muito bem aquele que é talvez o fator evitável mais importante para a ocorrência do infarto, que é o cigarro é um veneno, o cigarro não tem dosagem que seja segura e infelizmente ainda é um problema de saúde pública dos mais importantes. Caiu muito nas últimas décadas, graças às campanhas que têm sido realizadas, não só no Brasil, mas em praticamente todos os países do mundo. Nós chegamos a ter próximo de 40% da população brasileira fumante em alguns momentos, hoje está abaixo de 14%, mas nas populações mais jovens ainda se tem algum aumento observado, principalmente nessa faixa antes dos 30 anos. E sim, tanto o cigarro eletrônico, o vape, eles podem até ser piores porque tem uma concentração maior de muitas das toxinas que o cigarro tem. Destacaria a nicotina, que também é um dos principais fatores que levam à dependência, e esse cigarro eletrônico, por exemplo, que parece ser uma coisa mais segura, não é, porque pode ter uma concentração maior, além de outras substâncias que também são extremamente danosas para o nosso corpo. Então, não se recomenda, não é um uso recreativo que traz saúde. Isso deve ser evitado em qualquer faixa etária, sob qualquer condição. Não vale a pena. Doutor, falando agora dos sintomas, números mostram que apenas 2% dos brasileiros sabem reconhecer os sintomas de um infarto, porque eles podem ser confundidos com outras coisas. Às vezes você acha que é uma dor que está com gases, mas que pode ser realmente essa dor do infarto. Como identificar, como diferenciar? A questão dos sinais e sintomas de um infarto são muito importantes e aqui eu estou representando a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a SBHCI, que é uma especialidade dentro da cardiologia que lida com esses quadros de urgência e emergência, principalmente o infarto, pacientes que estão sofrendo essa condição e chegam no hospital de uma forma precoce, eles acabam sendo encaminhados para um procedimento invasivo, cateterismo cardíaco e uma angioplastia para desobstrução de um vaso que pode estar causando infarto. Então, o que nós observamos? Que a dor no peito é o principal sintoma de um infarto. Então, sempre que nós estamos diante de dor no peito, isso deve ser valorizado, não importa a idade, mas principalmente naqueles indivíduos que já têm fatores de risco conhecidos, indivíduos com idade mais avançada, mas estamos vendo também que mesmo com os pacientes indivíduos mais jovens, podem estar diante de uma situação suspeita de um infarto. Então, essa dor no peito, que comumente já se apresenta com uma queimação, um peso, que vem acompanhado de um desconforto muito grande, ela pode estar irradiada para a região dos ombros, principalmente o ombro esquerdo, para a região do estômago, para a região aqui da mandíbula, do pescoço, também das costas.
é uma dor que ela vai crescendo, né? E ela vem numa intensidade muito forte, não é algo comum, corriqueiro. Existe essa percepção que algo mais contundente, mais grave está acontecendo, pode também comumente vir acompanhado de uma sudorese fria, fraqueza, um grande mal-estar, cansaço, falta de ar. Isso tudo é muito característico da apresentação clássica de um infarto. Mas como você comentou, existe um percentual, não diria que somente 2% apresentam os sintomas de um infarto, mas os que estão infartando, mas existe um percentual representativo de indivíduos que sim estão infartando com sintomas atípicos. Esse sintoma atípico pode variar muito. Pode ser desde uma dor de cabeça, uma dor muscular, apenas um mal-estar, o sintoma de uma gastrite. Então é importante sim estar atento. Essa dor ela tem um caráter, ela vai aumentando, né? Ela vai se agravando e como nós colocamos, vem acompanhado de outros agravantes que são muito comuns. O que é importante? Quando se está diante de uma situação suspeita de sinais e sintomas de um infarto, nós podemos estar diante de uma emergência médica. Lembrando que as doenças cardiovasculares, e dentro das doenças cardiovasculares, o infarto é a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. Nós estamos falando aqui perto de 1.000 ocorrências por dia no nosso país de doenças cardiovasculares, então de 40% são relacionadas ao infarto. E no mundo esses números hoje se aproximam a quase 20 milhões ao ano. E uma das principais causas de morte do infarto é justamente não se reconhecer os sintomas a tempo e não se procurar precocemente os cuidados. Então, fica esse alerta para a população. A gente até agradece que vocês por estarem nos dando esse espaço para podermos levar essa informação, que é muito importante. Quando se está diante de sinais e sintomas suspeitos de um infarto, imediatamente procurar um serviço de saúde. O serviço de saúde mais próximo. Se podemos acionar o SAMU, acionar imediatamente. Correr para um pronto-socorro, um pronto atendimento, porque rapidamente se pode fazer esse diagnóstico, confirmar esse diagnóstico através do físico, do exame clínico, de um eletrocardiograma, também de biomarcadores, exames de laboratório, mas basicamente essa avaliação clínica inicial ela é muito importante. Isso pode fazer toda a diferença. Existem estudos brasileiros que mostram locais onde existe uma estrutura, uma rede de atendimento, onde o indivíduo consegue chegar precocemente a partir do início dos seus sintomas e ter uma terapia de reperfusão efetiva. E aqui a angioplastia por meio de catéteres, ela é a mais eficaz forma de tratamento. Se existe toda essa estrutura, essa rede de tratamento, a mortalidade de um infarto ela fica abaixo de 5%. Em contrapartida, quando não é feito esse diagnóstico precoce, se vai a um local onde não tem toda a estrutura, o paciente chega tardiamente com infarto já evoluído, com as sequelas graves já ao coração, essa mortalidade ela pode passar de 30%. Então, é uma diferença muito grande da importância do alerta, da educação, desde as idades mais jovens. Hoje, os países mais desenvolvidos, existem já programas de educação para crianças, já na fase fundamental, que aprendem já sobre primeiros socorros e sobre essa situação que pode estar diante de um quadro emergencial. E nós vemos hoje também em muitos locais públicos, existe a presença de um desfibrilador, que é uma situação que o indivíduo que está infartando pode ser salvador se tiver uma arritmia, que esse paciente possa então usar esse dispositivo. São todas ações importantes, mas o mais importante é levar a educação, levar esse alerta para que a população ela possa reconhecer se estiver diante dessa que é uma das principais emergências médicas, emergências cardiovasculares, que é o infarto agudo do miocárdio. Doutor Ricardo Costa, muito obrigada pelas informações e explicações aqui no Segunda Edição. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, é um prazer falar com você e com seus telespectadores. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Boa semana. Olha só, os quatro